Alô, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus, Pai seja com todos nós nesse dia, paz, graça e misericórdia, né? Sejam multiplicados para todos nós, né? Nós que estamos aí em vigilância, em obediência à palavra, né? Em meditação, em oração, em perseverança, para a honra e glória do nosso Deus e seu Filho Jesus Cristo, né? Aquele que derramou o seu sangue precioso para nos remir, né? Dos nossos pecados, das nossas transgressões, iniquidades e abominações. E graças a Deus por isso, né, irmãos? Sempre, 24 horas no dia. Vamos dar graças a Deus em oração, né? Em cânticos, em salmos, né? Em meditação das Escrituras, né? É o que procuramos fazer, né? Vamos orar aí pelo mundo, né? Pelos homens e pelas mulheres de todo o mundo, para que Deus tenha misericórdia de todos eles, todos nós, né? E dê entendimento, né? Para todos eles. Entendimento, né? Da sua palavra. Entendimento dos seus projetos, dos seus desígnios, para que eles possam se incluir, né? Confessando o seu nome e o nome do seu Filho Jesus Cristo. Para que os homens abandonem as guerras, né? Abandonem a idolatria, abandonem a avareza, né? E possam seguir a mente de Cristo, né? E amém, né? E graças a Deus. E vamos continuar aí, né, com a nosso pequeno vídeo diário. Estamos falando aí um pouco da história da igreja, que também se confunde, né? Com a história do catolicismo romano, né? Pelo menos aí no início dos anos, até o ano 1000, provavelmente, né? Então nós estamos vendo isso aí, né? Vimos aqui que apareceu um tal de Marcion, né? Estamos falando aqui da lista dos livros sagrados, né? É isso? E que uma das primeiras pessoas que se preocupou com isso foi o Marcion, sendo que ele só aceitou o Evangelho de Lucas, né? E as epístolas de Paulo. Então, os outros escritos para ele não eram considerados como inspirados. Mas nós sabemos que o Marcion, ele foi identificado como um defensor do gnosticismo, né? Gnose, né? Nós sabemos mais ou menos o que é, né? E ele criou uma igreja para ele, né? E se tornou o líder de uma igreja, digamos, de uma congregação, né? Congregação de Marcion, né? Então, o principal critério estabelecido para a decisão, né, sobre os livros, né, que fariam parte do cânon do Novo Testamento, lá naquela época, né, foi sua procedência apostólica ou a influência apostólica, né, certo? Então, há uma notícia de que no ano 180 já se havia determinado uma lista, né, hoje denominada de cânon Muratori, né, que foi descoberto muitos anos depois, né? 1740 foi descoberto esse cano, mas ele data do ano 180 da nossa era, né? Essa descoberta foi de um fragmento, né? Um pedaço do manuscrito. Não foi o manuscrito todo porque ele se perdeu, né? Foi rasgado, né? Então foi achado um pedaço. E esse pedaço foi datado mais ou menos do ano 180, né? E é considerado o cânon mais antigo do Novo Testamento. Como ele é um fragmento de manuscrito, né? E não se sabe qual a lista completa, né, dos livros, né?
que o fragmento não contém 2 evangelhos, né? E outros livros do cânon atual, né? Do cânon como é que se diz? Que é defendido aí pelas religiões cristãs, né? Digamos assim, né? Então, o que aconteceu? Passou-se, então, a colocar no bispo hierárquico, né? Aquele bispo-chefe, né? Certo? A autoridade apostólica. Ele era o sucessor apostólico. Né? Ele tinha, então, autoridade apostólica e ele foi tido como o quê? Como o depositário da verdade, o depositário da verdade, né? E o dispenseiro da graça via os sacramentos. Ou seja, o que significa isso? Que somente esse bispo-chefe, né, poderia batizar alguém ou, digamos, celebrar a ceia, né? Celebrar o memorial, certo? Então foi isso aí, esses foram os pilares, né, que foram sendo construídos pelo evangelho pervertido, como nós já estamos vendo, né? Temos visto desde lá os anos 100, né? Antes até, né? Ali depois da reunião de Jerusalém, né? Que é narrado ali no capítulo 15 de Atos. Então, o que estava acontecendo? Convertidos das religiões, né? Muitos convertidos das religiões contribuíram para estabelecer essa separação entre o clero e os leigos, porque o bispo-chefe, né? Ele ficou separado dos irmãos, separado dos outros ministros, né? Ficou separado dos irmãos, né? Ficou uma divisão clara entre os ministros, que eles chamaram de clero, e os irmãos, que eram chamados de leigos, né? Não é isso? Aí o batismo e a ceia, né? O memorial, eram o ofício de um bispo ou de um presbítero. E tinha que ter uma autoridade, né? Tinha que ser o oficial verdadeiro, né? Digamos assim. Então, o batismo ele era realizado ou na Páscoa ou no Pentecoste, né? Depois o batizando passou por uma provação, né? Antes não tinha provação nenhuma, mas só acontecia na festa da Páscoa ou na festa de Pentecoste. Aí o batizando começou a passar por uma provação, a capacitação, digamos, né? O batismo era realizado por imersão ou aspersão, né? E somente o sacerdote podia realizar o batismo a ceia, né? O batismo de criança, né? Era defendido por uns, por outros não, né? Não é isso? Por exemplo, o Cipriano ele defendia o batismo de crianças, mas o Tertuliano não, né? Certo? Aí surgiu nessa época o ciclo das festas, né? Durante o ano, né? A festa da Páscoa, dos Pentecostes, a Quaresma, né? O primeiro edifício, né? Usado como templo, data do ano 232. Como se vê, o evangelho pervertido passa a dominar, né? Ele criou o poder, apesar das perseguições, né? Ele criou o poder, né? E começou a ofuscar o evangelho apostólico, né? Desde o início, né? Essa ofuscação, né? Então, o que acontece? Começou a ofuscar o evangelho apostólico, né? E desse evangelho apostólico não se ocuparam os escritores da época, né? Pouco, né? Muito pouco. Não se ocuparam os historiadores, os escritores, os filósofos, por isso é que a gente não acha na história, né? A história do castiçal que foi mudado de lugar.
a gente vê a história, né, dessa Igreja Católica, que é exatamente o quê? Um remanescente judaico, né? Onde os judeus dominaram, né? Durante aí os primeiros anos do ano 100, né? E nós vamos ver aí algumas coisas a respeito disso, né? Certo? Então nós vamos parar por aqui hoje, amanhã nós continuaremos, se Deus quiser. Paz seja com todos nós, e até amanhã, se Deus quiser, e amém, né?